Fala galera que nos acompanha ao vivo aqui pelo Instagram, beleza? Como é que vocês estão? Tranquilos? Eu estou meio improvisado aqui na sala de reuniões porque o juiz está em reforma, os estúdios estão todos ocupados, estão cheios de tinta grande lá embaixo, mas vamos lá. Que horas são, meu Deus? Deixa eu ver aqui, 17 horas e 2 minutos, horário de Brasília. Estamos começando mais uma live aqui, eu já fiz uma live hoje de manhã, falando sobre o concurso de delegado do Rio Grande do Norte, a alteração no edital do concurso delegado do Rio Grande do Norte. E agora a gente vai bater um papo sério, a gente vai trocar uma ideia aqui sobre as recentes ocorrências aí, agora dessa semana, na cidade de Criciúma, em Santa Catarina, e na cidade de Cametá, no estado do Pará, certo? E quem está chegando agora, senta aí, por favor, o dedo no like, para o Instagram mostrar essa transmissão para mais pessoas, porque eu acho que é um assunto muito sério. E assim, eu resolvi fazer essa live, eu já tive a oportunidade de falar sobre esse fenômeno, que algumas pessoas chamam de cangaceirismo moderno, os novos cangaceiros. Os cangaceiros do século XXI, eu não gosto muito dessa expressão não, porque eu acho que não coaduna o termo com o que está acontecendo. Mas vamos lá, esse cangaceirismo moderno. Eu já tive a oportunidade de outras vezes falar desse cangaceirismo moderno, mas eu resolvi fazer essa live hoje porque, meu amigo, o que eu li de comentários absurdos, o que eu li de comentários assim, completamente distantes da realidade de ontem para hoje, principalmente sobre a ocorrência em Criciúma, tá certo? Sobre a ocorrência em Cametá, o pessoal até se pronunciou menos, mas sobre a ocorrência em Criciúma, o que eu tive a oportunidade de ler de comentários assim, completamente distantes da realidade, de pessoas que sequer têm a noção do que estão comentando, estão falando o que é pior, deputados federais, jornalistas, juristas, fazendo comentários assim, literalmente absurdos, dantescos, esses comentários repercutindo aí nas redes sociais, esses comentários repercutindo na imprensa como se fossem verdades absolutas, como se fossem regras. Teve gente que chegou para dizer, teve parlamentares que chegaram para dizer que o que tinha acontecido em Criciúma só aconteceu porque houve uma flexibilização na aquisição de armas de fogo para os CACs, com o CR, pelo amor de Deus, como se aquele pessoal tivesse tirado o CR, pedido a autorização de compra do armamento no Exército, recebido a autorização de compra, expedida a nota fiscal em nome deles, até porque se tivesse feito isso era bem facinho de achar, né? Expedida a nota fiscal em nome deles, encaminhado o pedido para poder receber arma, expedido guia de trânsito. As pessoas que falam um negócio desse aí, as pessoas não têm a menor noção que é ser um CAC, as pessoas não têm a menor noção que é um CR, as pessoas não têm a menor noção qual é o procedimento para aquisição legal de uma arma de fogo no Brasil. E assim, coisas absurdas, coisas dantescas, coisas sem o menor sentido que foram ditas, que foram colocadas. Então, eu, como sempre digo, eu não sou o senhor da verdade, mas eu acho que enquanto professor, principalmente da disciplina penal e processual penal, me senti na obrigação de vir aqui e bater um papo com vocês, tá bom? Então vamos lá. A primeira coisa que me pareceu muito gritante assim nos acontecimentos em Criciúma e em Cametá é que as pessoas elas começaram a repercutir isso nas redes sociais como se fosse um fato novo, como se fosse um fenômeno novo. Eu vi jornalista dizendo que era inadmissível que se permitisse que atos como este começassem a acontecer no Brasil. Eu não vou dizer qual foi o jornal onde eu li isso, tá certo? Mas é um jornal do estado de São Paulo, um jornal muito conhecido do estado de São Paulo, e uma determinada pessoa que trabalha nesse jornal fez uma publicação dizendo assim, as palavras que estão lá, quem acompanha esse jornal no Twitter deve ter visto isso, que era inadmissível que o Brasil permitisse, na verdade falou o presidente da República, ela usou essa expressão, inadmissível que o presidente da República permitisse que esse tipo de ocorrência se iniciasse no Brasil. Aí eu parei para pensar assim, disse, será que esse povo está achando que isso que aconteceu em Criciúma, que isso que aconteceu em Cametá está começando a acontecer agora? Será que efetivamente esse pessoal acha que isso é um fenômeno de agora? Porque se eles acharem, eles não têm a menor noção da realidade da segurança pública brasileira.
Isso não é um fenômeno novo. Isso não é um fenômeno de 2020, não é um fenômeno de 2019, não é um fenômeno de 2018, não é um fenômeno de 2016. Isso é um fenômeno que vem se repetindo no Brasil há mais de 10 anos. Nós tivemos, por exemplo, ano passado, lá perto da minha cidade natal, no Crato, nós tivemos ano passado na cidade de Milagres um fato terrível, dantesco. Uma família, inclusive, que estava voltando de Juazeiro do Norte para a Serra Talhada, foi morta no confronto de tiros. Você já teve isso em várias cidades do interior de Pernambuco. Você tem isso aí no norte do Brasil. Eu me lembro que em 2016 eu tive numa cidade do norte do Brasil, não vou citar a cidade por uma questão de ética, estava indo palestrar lá nessa cidade a convite de um órgão público, e no dia que eu cheguei lá, certo assim, eu cheguei no aeroporto da cidade mais próxima, e quando eu cheguei no aeroporto eu não me desloquei para a cidade, porque eu cheguei 10 horas da manhã, e na noite anterior a cidade tinha sido varrida por esse fenômeno. Então isso não é um fenômeno novo. Talvez a mídia do Sudeste tenha acordado para isso agora, talvez a mídia do Sudeste até de forma, como é que eu posso dizer, eu não vou dizer de má fé, mas talvez por um desconhecimento, esteja querendo jogar culpa para o governante A, B ou C e dizer que isso é um fenômeno que começou em 2020, mas isso não começou em 2020. Quem é aqui do Nordeste, principalmente do Norte do país, eu acho que não passa um mês, se muito, talvez eu esteja exagerando quando eu falo mês, não passe aí um mês sem ouvir falar, e isso aconteceu numa cidade, aqui em Pernambuco mesmo, no interior de Pernambuco, que é o estado onde eu moro, eu sou capaz de citar pelo menos umas 8 ou 10 cidades que eu sei que isso já aconteceu. E eu sou capaz de citar assim de cabeça. Semana passada aconteceu em Araraquara, no interior de São Paulo. Só que não ganhou a repercussão no norte do país. Várias cidades do norte do país já foram alvo desse tipo de atitude, desse tipo de conduta. Então a primeira coisa é, não é um fenômeno novo. E não adianta querer jogar a responsabilidade desse fenômeno para o governante A, B, C, D. Por quê? Porque se você diz que isso é um fenômeno, que a culpa é do presidente atual, ou do presidente Temer, ou da presidente Dilma, ou do presidente Lula, você está sendo altamente distante da realidade. Não foi um fenômeno criado por um presidente X, por um presidente Y, por um presidente C. Até porque esse tipo de fenômeno que muita gente chama de banditismo moderno, de cangaceirismo moderno, que eu insisto, eu sou contra. Eu discordo dessa expressão cangaceirismo moderno. Aqui no Jus 21 tem um grande professor, o professor André Carneiro, que para mim é um dos maiores especialistas em segurança pública do Brasil, e além de ser especialista em segurança pública, ele, estão dizendo que está sem som, acho que não, acho que está todo mundo ouvindo, né? Acabei de ver uma mensagem aqui dizendo que está sem som, acredito que não esteja sem som não, está todo mundo escutando de boa? Me dá o retorno aí, só para eu saber se está todo mundo escutando de boa. Ô, o professor André Carneiro está aqui, ó. Acabei de falar em você, Andrezinho. Estão ouvindo de boa? Não, beleza, tá de boa. Pronto, acabei de falar para o professor André Carneiro aqui. E André Carneiro, para mim, André Carneiro, ele é professor daqui, é tenente-coronel da Polícia Militar de Pernambuco. E assim, André Carneiro é um cara que entende demais segurança pública. Eu conheci André Carneiro, eu acho que ele era tenente ainda, hoje ele é tenente-coronel. Quando eu conheci Carneiro era tenente no interior de Pernambuco, na cidade de Salgueiro, trabalhando lá no batalhão de Salgueiro. Então assim, é um cara que tem uma vivência muito grande de segurança pública. E ele é especialista no cangaço histórico. Ele tem um livro, inclusive, que fala das volantes e dos cangaços, e como era tal. Eu recomendo a todo mundo que possa acompanhar o trabalho de André Carneiro. E assim, eu já tive a oportunidade de conversar inúmeras vezes com o André. Pronto, ele está dizendo que era segundo tenente. Eu já tive a oportunidade de conversar inúmeras vezes com o André Carneiro, e assim, eu também sou um curioso, eu não sou especialista, mas eu sou um curioso do cangaço, e a ideia do cangaço, do cangaceiro histórico, não tem nada a ver com isso que está acontecendo agora. Tá certo? O banditismo do cangaço, o banditismo do cangaceiro ali dos anos 20, dos anos 30, dos anos 40, é completamente distinto do que está acontecendo agora. Então, deixo aqui a minha crítica a quem usa a expressão cangaceirismo moderno. Mas isso não vai mudar a realidade, é só uma questão de preciosismo didático. Bom, o que é que eu acho que muita gente não está conseguindo enxergar? Esse fenômeno de grupos armados, de grupos paramilitares, e eu estou falando aqui para você em grupos paramilitares, porque qualquer um que tenha um mínimo de noção de adestramento militar, ao observar as cenas, ao observar... Deixa eu até fixar esse comentário aqui. Obrigado, Carol.
ao observar as cenas, ao observar as imagens dessas atuações, seja de Criciúma, seja de Cametá, seja de dezenas de outras imagens que você encontra facilmente no YouTube aí, você consegue perceber que esses meliantes, que esses bandidos, eles estão agindo notoriamente dentro de uma lógica militar. O posicionamento das tropas, eu estou chamando tropa no sentido de tropas adversárias, porque eu considero que esses meliantes, eles se portam como uma força inimiga adversária, uma força de combate adversária. Então você olha aí, você vê o posicionamento desse pessoal atuando, eles agem notoriamente como uma força militar. A forma de alocar o contingente, a forma de alocar as pessoas, de alocar a vagabundagem, os meliantes que participam da ocorrência, o tipo de armamento, o tipo de fuzil principalmente, e o calibre do fuzil que eles portam, calibre 7,62, calibre 5,56, armamento .50, porque eu acho que ninguém, talvez nunca tenha nem visto uma munição de .50, era maior do que esse meu dedo. Aqui eu acho que só a ponta dela dá isso aqui, ó, de uma munição .50. Calibre 7,62 e 5,56 são os calibres padrões dos fuzis operados pelas principais forças de segurança do Brasil. Eles estavam lá usando fuzil Kalashnikov, AK-47, FAL, para-FAL, aquele do cabo retrátil. As pessoas que faziam a contenção, eu estou falando especificamente dessas últimas imagens, de Criciúma e Cametá, os combatentes que faziam a contenção, eles estavam com fuzil de raio mais longo. Os combatentes que estavam adentrando estavam com fuzil de cabo retrátil. Então, notoriamente, até a forma de postar o fuzil, de novo, até a forma de segurar o fuzil, deixa claro que são pessoas que têm sim um adestramento militar, que têm sim um preparo tático. Se você entrega, por exemplo, vamos pegar um 38, pega a arma mais fuleiragem que você pode ter, embora seja muito eficiente. Se você entrega um 38 a uma pessoa que não sabe operar o armamento e manda ela municiar o armamento, você já sabe que ela não tem o costume de operar, que ela não tem o treinamento. Na hora dela pegar a arma, ela vai pegar a arma assim, vai empurrar para abrir o tambor, vai ficar botando a munição. Quem tem um treinamento militar sabe como é que opera um 38 para alimentar? Faz aquele negócio do Homem-Aranha. A gente costuma brincar e diz, faz os dedos do Homem-Aranha, bota os dedos do Homem-Aranha dentro do tambor, alimenta o tambor sem nem olhar. Ele sabe para onde roda. Você vê uma pessoa que não tem o treinamento militar, o adestramento militar segurando o fuzil, ele segura o fuzil sem fazer o controle de cano. Quem tem um adestramento militar normalmente segura o fuzil na posição sul e até o jeito de descansar o fuzil na bandoleira, aqui, naquela tipóia, para quem não sabe o que é bandoleira, deixa claro o tipo de treinamento militar. A forma de se deslocar com o fuzil pelas ruas deixa claro que você não está falando de gente que pegou aquele fuzil agora e começou a operar. Fica claro que aquelas pessoas estão adestradas, estão treinadas. Ó. É como o professor André Carneiro diz, o treinamento torna um movimento mecânico que você faz sem pensar. Você vê, por exemplo, você entrega uma pistola, sei lá, você entrega aí uma 380, você entrega uma PTzinha a uma pessoa que não sabe operar a pistola, a primeira coisa que você repara, se ela não souber operar a pistola, é onde é que ela vai repousar essa mão, fazer a empunhadura e onde é que ela vai botar o dedo. Se ela já for com o dedo no gatilho e não fizer a empunhadura certa, é porque ela não tem o hábito. Quem tem o treinamento, quando pega a pistola, a primeira coisa que faz é o controle de cano. Então, assim, observe os vídeos e fica notório que você está lidando com pessoas que têm treinamento militar. Quando eu digo que aquelas pessoas têm treinamento militar, não significa dizer que eles são militares. E aí é um outro ponto importante de ser frisado. Ter treinamento militar... Keila, faz um favor para mim, liga essa luz aqui, querida, por gentileza. Obrigado, viu? Pode ligar as duas. Obrigado, querida. Ter treinamento militar não significa dizer que o cara é militar. Todo militar tem adestramento militar, mas nem todo mundo que tem adestramento militar é militar. Você pode, por exemplo, pegar um grupo de pessoas e dar a ela toda uma instrução militar, toda uma aparelhagem, todo um treinamento, você vai formar um grupo paramilitar. É daí que vem, inclusive, o conceito penal de grupo paramilitar. O que é um grupo paramilitar? É um grupo que tem adestramento militar, usa técnicas militares, armamento militar, mas ele não é formado por membros das forças regulares de segurança. Eu preciso deixar isso bem claro, porque tem gente que também chegou nas redes sociais dizendo, não, como eles têm treinamento militar, são do exército, são da polícia. Não,
O fato de você ter treinamento militar não significa dizer obrigatoriamente que você é do corpo do Exército ou do corpo regular das Forças de Segurança. Significa dizer que alguém que é um instrutor militar pegou aquele grupo e deu treinamento para esse pessoal, que é o que acontece hoje nas comunidades do Rio de Janeiro. Me permita abrir um outro parêntese aqui. Depois que o Supremo Tribunal Federal, mais especificamente, depois que o ministro Edson Fachin adotou a decisão, a minha opinião, mais terrível dos últimos anos ligada à segurança pública do Rio de Janeiro, a decisão mais absurda e mais inexplicável no âmbito jurídico já adotada nos últimos anos para a atividade de segurança no Rio de Janeiro, que foi proibir a operação policial militar nas comunidades do Rio de Janeiro. Desde a hora que o ministro Edson Fachin blindou a vagabundagem, blindou a bandidagem nas comunidades do Rio de Janeiro, impedindo o combate contínuo, o que tem de relato de que essa vagabundagem, o que tem de relato de que esses meliantes estão contratando pessoas, inclusive de fora do Brasil, para receberem adestramento militar no combate, no segundo combate mais difícil que existe, que é o combate urbano. Dizem que mais difícil do que o combate urbano só o combate de caatinga e combate de selva. E eles estão recebendo adestramento e treinamento militar sem nunca terem botado os pés dentro de um quartel, sem nunca terem passado por dentro de uma instituição policial militar, e vão depois, quando essa medida absurda do Fachin começar a pipocar nos seus efeitos, eles vão enfrentar as forças de segurança brasileiras, talvez com um adestramento militar maior do que o nosso soldado tem. Porque o Estado tem uma desídia enorme na preparação dos seus combatentes. Então, se você viu gente dizer, não, porque eles têm treinamento militar, eles são militares, essa pessoa não tem noção de como funciona a vagabundagem. Essa pessoa não tem noção de que hoje as organizações criminosas, elas estão sim dando adestramento militar. Isso não acontece só no sul do Brasil, ou no norte ou no nordeste, está acontecendo em todo canto. E assim, está acontecendo a olhos vistos nas comunidades do Rio de Janeiro. E me desculpe, e com todo o respeito que o excelentíssimo senhor ministro Edson Fachin, ministro do STF, merece, como todos os ministros do STF. Está acontecendo facilitado e muito por uma medida que é inexplicável. Um Estado em guerra urbana e de repente vem uma determinação que suspende a guerra e dá tempo ao combatente de se preparar, se reforçar, se armar e treinar para vir enfrentar e matar as forças de segurança. É inaceitável e inexplicável. E esse fenômeno que acontece no Rio de Janeiro, acontece no sul do país, acontece no norte e no nordeste. Sabe por quê? Por um motivo muito simples. Muito simples. Uma ação dessa, como aconteceu em Cametá, uma ação dessa, como aconteceu em Criciúma, ela é uma ação muito cara. Não, Giovana, a bandidagem vai lá atrás de dinheiro e pronto. Pessoal, pelo amor de Deus, ninguém faz uma ação daquela ali, ninguém faz uma excursão não, uma incursão operacional daquela ali da noite pro dia. Ninguém faz uma incursão operacional daquela assim, não, junta o povo e vamos fazer. O adestramento militar, a primeira coisa que diz é que você precisa de especialização de atividade. E notoriamente você tem uma profunda especialização de atividade nessas operações. Você tem quem comanda, você tem quem controla a comunicação, você tem quem controla os veículos, você tem quem faz contenção, você tem quem faz retaguarda, você tem quem faz avante. E isso aí não é organizado da noite para o dia. E isso tem um custo gigante. Por que é que isso tem um custo gigante? Meu amigo, eu estou falando de fuzil que custa 50 mil reais. E eu estou falando de fuzil que não é comprado em loja. Ninguém vai aqui na Senhora das Armas, aqui no Recife, e entrega o CR e compra, não. Ninguém vai na APB em João Pessoa, entrega o CR e compra arma, não. Essas são armas que entram pelas fronteiras do Brasil. E entram pelas fronteiras do Brasil por um motivo muito simples. Só de fronteira seca no Brasil, com outros países, nós temos quase um terço do nosso território. Eu me lembro que no Congresso de Segurança Pública, que o JUS 21 realizou agora, nesse segundo semestre, o comandante... André, me ajuda aí. O ex-comandante da Polícia Militar do Mato Grosso, comandante agora da Academia da Polícia Militar do Mato Grosso, ele estava trazendo números, ele disse que só para controlar as fronteiras secas do Estado seriam necessários 16 mil homens só para as fronteiras. Pronto, Carneiro aí me atualizou. 7.600 quilômetros de fronteira seca, fora portos, fora aeroportos,
fora áreas de rio, áreas de fronteiras fluviais e fronteiras lacustres. Fronteiras fluviais são aquelas divididas por rios, fronteiras lacustres são aquelas divididas por lagos. Então eu estou falando de armamento que entra no Brasil, que custa em média R$50 mil, só para vocês terem uma ideia, uma munição original de pistola 9mm é uns 12, 14 reais. Eu acho que uma munição de FAL, de 762, 556, uns 15. André, me ajuda aí, André. Quanto é uma munição aí de FAL para comprar? Deve ser o quê? Uns 15, 20 reais. Uma munição recarregada de pistola para treino é 3 reais cada munição. Então você está falando de uma operação que não sai assim na casa de 10 ou 20 ou 30 mil reais. Você está falando de uma operação que custa milhões de reais. Eu me lembro que numa das ocorrências que teve aqui em Pernambuco, na cidade de Surubim, interior de Pernambuco, pronto, Coronel Silva Neto, o nome que eu estava querendo lembrar. Obrigado, compadre. Eu não sei se alguém lembra de uma ocorrência que teve aqui em Surubim, se tiver alguém da região deve lembrar, foi feita uma estimativa que só de investimento prévio para a vagabundagem fazer aquela operação foi necessário quase R$1 milhão. Só de investimento prévio da parte deles. Pronto, André está dizendo que uma munição de 762 é em torno de R$22. Um carregador padrão de FAL são 20 tiros. São 20 disparos. Um carregador de FAL, o carregador padrão, o 762, são 20 disparos. E o FAL ele tem uma trava, intermitente ou rajada. Se você botar em rajada, vai-se embora bem ligeirinho. E eu não estou contando com munição traçante, tá? Porque a munição traçante, normalmente, quando você opera à noite, a cada 3 munições que você alimenta o carregador do FAL, a quarta é traçante. E aí já aumenta o preço. Então você está falando de uma operação que custa 500, R$1 milhão. E que acontece por quê? Porque ela gera 5, 6, 7 vezes de retorno numa noite. É uma operação que precisa de um bom tempo de organização, coisa aí de 4, 5 meses no mais absoluto sigilo. É uma operação que necessita de um investimento prévio pesado. Aqueles caras que estavam lá na rua, aqueles caras que estavam em Cametá, aqueles caras que estavam em Criciúma, eles não estavam lá agindo em expoente própria. Eles não estavam lá agindo em nome próprio. Eles estavam lá a mando de alguém que financiou e que bancou aquela operação. E quem banca aquela operação não vai para a rua. Quem banca esse tipo de operação não bota o pé nem perto da ocorrência. Ali é o gato pequeno, como a gente costuma dizer. Ali é o café pequeno, ali é a bucha de canhão. Se um meliante daquele tombar, meu patrão, não vai fazer diferença nenhuma para quem está organizando. Se tiver um confronto em tombar 3, 4, 5 combatentes daquele, é peão. Rainha e rei não estão com os pés lá, não. Então você está falando de operações que geram muito dinheiro, num espaço de tempo muito curto, na noite da operação, que são muito bem pensadas, mas que carecem de investimento. Para uma operação daquela existir, tem que ter facção ou organização criminosa por trás. E o Brasil, infelizmente, está se tornando o país das organizações e das facções criminosas. Infelizmente. As nossas forças de segurança, elas fazem o que não podem no combate a essas facções. As nossas forças de segurança, elas vão muito, muito além do que se poderia esperar desses homens e mulheres vocacionados. Mas, infelizmente, eles não conseguem por uma pleide de motivos. Vocês sabem quando é que a Polícia Militar do Rio de Janeiro, a Polícia Civil do Rio de Janeiro, ou qualquer força de intervenção federal no Rio de Janeiro vai conseguir recuperar as áreas que hoje estão sob controle das facções criminosas no Rio? Eu acho que nunca mais. E sabe de quem é a culpa? A culpa é de quem permite que essas facções cresçam sem o devido combate das forças do Estado, a pretexto de uma pandemia, como se, por exemplo, o baile funk não tivesse acontecendo na comunidade a patrocínio e a paga dessas mesmas facções criminosas. Você está falando aí, o Brasil hoje, ele tem grupos que sequer podem mais ser chamados de facções criminosas. Você tem hoje no Brasil grupos que são considerados verdadeiros cartéis. Tem muita gente que aqui na pós-graduação do Jus 21 me pergunta qual é a diferença entre uma facção e um cartel. A facção criminosa, ela não controla todas as etapas, principalmente do tráfico de drogas.
Uma facção criminosa, ela não consegue controlar todas as etapas da atividade criminosa a qual ela se dedica. Nenhuma organização criminosa consegue controlar. Um cartel consegue. Eu sempre digo isso, assim, a diferença, existe N diferenças. Assim, nós passaremos aqui 2 horas falando a diferença entre facção, organização e cartel. Mas basicamente a diferença elementar, a diferença mais rápida, vamos dizer assim, é que uma facção criminosa, ela não consegue controlar todos os elementos das atividades ilícitas a qual ela se dedica, principalmente do tráfico de drogas. Um cartel consegue. O cartel ele consegue controlar da produção à venda ao consumidor final, / lavagem do capital aferido. Um cartel ele consegue controlar da aquisição primária do armamento até a manutenção desse armamento e entrega ao combatente na linha de frente. E o Brasil hoje, eu não vou estar citando nomes aqui porque eu não vou estar fazendo a apologia a grupos criminosos, mas o Brasil hoje tem pelo menos 2 grupos que podem ser considerados como cartel. Certo? O Brasil, a gente antigamente quando falava em cartel, pensava no cartel de Cali, no cartel de Medellín, no cartel de Tijuana. O Brasil hoje ele tem, principalmente no mercado de tráfico de drogas, pelo menos 2 grupos que já se adequam a esse conceito de cartel. Existem facções criminosas que chegam a ter mais de 30 mil combatentes armados. Existem facções criminosas no Brasil que têm mais combatentes armados dentro de um estado do que as forças regulares de segurança do estado. E isso acontece por quê? Isso acontece primeiro, porque o mercado da droga é um mercado que dá muito dinheiro. Segundo, porque as políticas de segurança pública do nosso país são políticas com todo o respeito, normalmente equivocadas. As pessoas que gerem as políticas de segurança pública desse país não entendem de segurança pública. E quem efetivamente entende de segurança pública não consegue ser gestor dessas políticas macro, dessas políticas em larga escala. E nós não temos uma lógica jurídica de respaldo ao combate a essas facções, a essas organizações, a esses cartéis. Então, é esse fenômeno que aconteceu em Criciúma, esse fenômeno que aconteceu em Cametá, esse fenômeno que acontece quase todas as semanas em cidades brasileiras espalhadas aí pelos nossos rincões, de pequenas a grandes. Há 10 anos, esse tipo de atividade era em cidade de 20, 30, 40 mil habitantes. Hoje você está falando em Criciúma. Você não está falando numa cidade de 20, 30, 40 mil habitantes. Criciúma tem um batalhão do Exército Brasileiro. Se eu não me engano, é um batalhão de caçadores do Exército Brasileiro. Se tiver alguém aí de Santa Catarina puder me ajudar, eu não me lembro qual é, não sei se é o 15º BC que é lá, mas tem um batalhão do Exército Brasileiro que fica localizado na cidade de Criciúma. Se alguém puder me ajudar aí, eu agradeço demais com essa informação, só para eu não passar informação, para eu não passar informação incompleta, vamos dizer assim, para a galera que nos assiste, para a galera que nos acompanha. Porra, tem batalhão do Exército lá. E a operação foi tão bem estruturada que eles sabiam que 2/3 do contingente desse batalhão estava no Rio Grande do Sul participando de treinamento. Veja o nível de especialização que essas organizações chegaram. Pronto, 28º GAC, Grupo de Artilharia de Campanha. Eu falei Batalhão de Caçadores, me perdoe, tá certo? Eu falei errado, o Valdir está me ajudando aqui. Estão dizendo que é o 16º BC, o Valdir falou que é o 20º GAC. Se for GAC, é Grupo de Artilharia de Campanha. Se for 16º BC, é Batalhão de Caçadores. Mas enfim, que o seja aí, o Grupo de Artilharia de Campanha, que seja Batalhão de Caçadores, que o seja. Eu estou falando de uma cidade que tem um contingente militar regular do Exército. E as pessoas que fizeram essa operação sabiam que 2/3 desse contingente regular, certo? Se for um batalhão de caçadores, é um batalhão que dentro dele tem contingente de pronto emprego. Nenhum quartel do Exército Brasileiro tem 100% de contingente de pronto emprego, a não ser que seja comandos, operações especiais, selva, enfim. Mas que tinha contingente de pronto emprego e os meliantes sabiam que esse contingente de pronto emprego estava no Rio Grande do Sul, participando de uma atividade. Então, assim, é um fenômeno que já existe, é um fenômeno que está se expandindo para cidades que há 10 anos atrás você não imaginava que pudesse acontecer, você não imaginava que pudesse existir, e é um fenômeno que está acontecendo por quê? Porque você tem grupos criminosos no Brasil tão bem estruturados que eles conseguem fazer planejamentos dessa natureza em paralelo. Não ache que depois que terminou Criciúma,
Essas organizações vão começar a planejar o próximo para daqui a 6 meses. Esses planejamentos são em paralelos. Esses planejamentos já estão acontecendo um ao lado do outro, os grupos estão delimitados e a lucratividade de uma atividade dessa é muito grande. Mas muito grande mesmo. A Carlota Joaquina me perguntou, prof, as polícias não têm inteligência? Tem, mas perceba, nós vivemos num país onde nós estamos falando de 50 anos de políticas públicas equivocadas de segurança pública. Nós estamos falando de um país onde o colete do soldado que está ali na cidade do interior é vencido. Nós estamos falando de um país onde o vidro da viatura que o policial usa na rua não é balístico. Porque o mínimo que você podia esperar é que pelo menos os vidros das viaturas utilizadas pelos nossos policiais fossem balísticos, tivesse proteção balística. E não tem. Você está falando de policial que vai para o combate com o Kevlar vencido. Você está falando de policial que termina curso de formação tendo deflagrado aí, sei lá, 45 disparos de pistola, 12 disparos de calibre 12, quando opera com fuzil, 30, 40 disparos de fuzil. Então, existe sim inteligência, existe sim serviço reservado, mas é impossível sem uma estrutura e uma condição esse serviço de inteligência, esse serviço reservado fazer frente, fora que ainda tem a questão política, né? Fora que ainda tem a questão política, porque às vezes o serviço reservado informa, mas ele depende de uma vontade política de alocação de tropa. Você pega, por exemplo, um estado, quase todos os estados da federação têm defasagem de contingente policial militar. Salva aí, se eu não tiver equivocado, eu acho que nenhum estado, à exceção, obviamente, do DF, que não é estado, nenhuma unidade federativa, à exceção do DF, hoje pode dizer que não tem defasagem de policiais militares. Se você sabe que vai ter um ataque desse, por exemplo, em Criciúma, você depende da vontade política de alocar tropa de várias outras cidades para lá. Isso tem um custo, isso tem toda uma logística, isso tem que ter alocação de matibel, isso tem que ter uma série de situações, porque não é simplesmente o policial entrar na viatura e ir lá. Foi outra coisa também que eu vi, muita gente comentando, por que é que os policiais das outras cidades demoraram a chegar? Porque se eles fossem do jeito que estava, sem um briefing mínimo, sem um equipamento mínimo necessário e sem alguém especialista em intervenção numa situação como essa, os primeiros que chegassem ia tombar. Estava hoje viúva chorando, salva de 21 tiros e a família recebendo como pensão do combatente que morreu o mesmo do que ele ganhava em vida. Você não pode, bicho, as pessoas encaram segurança pública como se eles como fosse filme. Como fosse filme de Hollywood, começou a ação, a polícia vai... Não! Se chega a informação que está acontecendo, que estava acontecendo, por exemplo, em Criciúma, é preciso você reunir uma tropa que tem o treinamento para esse tipo de combate urbano, comandado por pessoas que têm um adestramento para isso. Você não pode pegar qualquer pessoa e botar para comandar essa tropa, volta todo mundo morto. Com equipamento suficiente que não tem em todos os locais, fazer um briefing, fazer um deslocamento. Então, se numa ocorrência como essa, se uma guarnição de outra cidade chega em 2 horas, 3 horas, chegou foi ligeiro. Chegou foi ligeiro. Não, por que é que imediatamente não pegou o soldado da cidade vizinha e mandou para lá? Porque ele ia morrer. E a vida do policial tem valor? Sim. Vai mandar o policial para morrer só para dar uma satisfação à família? Só para dizer, não, a polícia chegou com 15 minutos? Cadê a efetividade do combate? Você está lidando com um grupo paramilitar. Você não está lidando com um noiado vendendo pedra de crack no meio da rua, não. Você está lidando com grupos paramilitares que cercaram uma cidade numa verdadeira operação de guerra. Você veja, a história ensinou isso pra gente. A Força Expedicionária Brasileira, lutando na Itália, tentou subir Monte Castelo por 4 vezes e não conseguiu, dentro do 5º Exército Americano e com 1 mês de preparação prévia. Você acha que você vai pegar um policial desse numa cidade vizinha, armado com uma pistola, armado com uma 9mm e mandar o cara para ir enfrentar esse cara sem sequer um comando especializado de intervenção de crise? Quantas corporações, quantos batalhões, quantas companhias independentes de policiamento militar Brasil afora tem um comando especializado em intervenção de crise para pronto emprego? Poucas. As pessoas parecem que querem encarar a realidade da segurança pública como se fosse um filme.
E começam a falar besteira nas redes sociais. Bicho, isso não é filme, isso é vida real. Na vida real, se o policial cometer uma falha, ele sangra e ele morre. Se o policial cometer uma falha, a viúva dele vai chorar e outras pessoas podem morrer também. E outra, bandido não tem o que perder, policial tem. Policial tem muito o que perder. E mais, quando normalmente esses grupos criminosos chegam, quando tem policiais alocados dentro da cidade, sabe o que é que eles fazem? Primeira coisa que fazem é uma barragem de disparos, uma barragem de tiros contra a delegacia. Eu já vi isso acontecer demais aqui no interior de Pernambuco. Contra a delegacia, contra o destacamento da Polícia Militar. Aí eu lhe digo, você que fica aí na sua casa, no ar-condicionado, no seu celular, achando que combate a esses grupos é que nem jogar Call of Duty, que você morre, ressurge e vai de novo. Certo? Você, na vida real, se tivesse dentro de um batalhão de polícia, de madrugada, no pernoite, e de repente o batalhão começasse a ser alvejado por uma barragem de disparo de 762, de 556, de ponto .50, tu ia pegar teu 38zinho, tu ia pegar tua PTzinho 90, ia sair dando tiro com peito de aço, ou tu ia se abaixar e ia esperar toda uma estrutura militar de combate? É óbvio que você ia esperar uma estrutura militar de combate. Então, eu estou falando de um fenômeno que está se espalhando pelo Brasil. Eu estou falando de um fenômeno que não é novo, um fenômeno que é financiado por grandes grupos criminosos e o que é pior, um fenômeno que parece que os juristas não querem falar. Parece que os juristas preferem entrar não, vamos jogar a culpa para alguém. Ah, essa é a culpa do comandante da Polícia Militar, essa é a culpa do comandante da Polícia Civil, essa é a culpa do governador do estado, essa é a culpa do prefeito. Não, chefe. Isso é culpa de 50 anos de políticas equivocadas de segurança pública. Isso que aconteceu em Criciúma acontece todos os dias de outras formas. Tá chovendo, né? Acontece todos os dias de outras formas, por exemplo, lá no Rio de Janeiro. Isso acontece todos os dias de outras formas aqui no Nordeste brasileiro, em algumas localidades do sul do país. Sabe quando é que esse fenômeno de ocupação de morro começou no Rio de Janeiro? Quando Brizola, lá nos anos 80, proibiu a polícia de subir morro. Proibiu a polícia de entrar no morro. Você pega alguns estados da federação, eu vou falar aqui o caso do Ceará, certo? O que é que você tem contra o Ceará? Nada. Eu vou falar porque é uma realidade que eu conheço. Existe um destacamento da Polícia Militar do Estado do Ceará, existem vários destacamentos briosos da Polícia Militar do Estado do Ceará. Briosos, de honra, de orgulho, que honra a farda e honra a corporação, para quem não conhece essa expressão militar. Mas tem um que eu acho sempre emblemático, que é o raio. Certo? Cada estado tem um equivalente, lá chama raio. Se você já esteve no Ceará e você já viu aquele pessoal de moto, normalmente são duas motos, uma delas com o motoqueiro e o cara de costas, às vezes, operando um fuzil de cabo retrato, operando uma calibre 12, uma pump calibre 12 e tal. O raio, ele é um tipo de policiamento de emprego rápido, que normalmente, onde o raio atua efetivamente no Ceará, não tem facção. Normalmente. Pronto, tá aí, eu tenho uma pessoa que é do raio aqui, cadê? O Igor Carioca. Igor Carioca tá dizendo que é do raio. E eu não sei qual é o contingente do raio, mas você pode reparar esse fenômeno no Ceará. Onde o raio atua, a facção tem dificuldade de chegar. Onde o raio está atuando, a facção normalmente não consegue se instalar. Tem uma facção no Ceará, que eu não vou falar o nome dela, porque vocês sabem que eu não faço nenhum tipo de apologia a esse tipo de grupo criminoso, mas é uma facção que ela é composta principalmente de gente jovem, de menino velho, 18, 19, 20 anos. E os cabas são doidos. Doido de cortar a cabeça dos outros e mandar entregar na casa da mãe da vítima. É assim, é uma coisa absurda. E na área que o raio está atuando, essa facção tem dificuldade de chegar. Aí, ao invés do pessoal aplaudir a atuação do raio, eu estou dando o exemplo do raio só para ilustrar, que eu podia dar qualquer exemplo. Eu não vou dar exemplo de Pernambuco aqui, porque vão dizer que eu estou puxando brasa para sardinha de Pernambuco. Então eu estou dando o exemplo do raio, que é meu estado, eu posso falar, eu sou cearense, certo? Embora eu moro em Pernambuco.
E aí, ao invés das pessoas aplaudirem o raio, sabe o que é que você vê muita gente dizendo? Não, é porque o raio é muito ofensivo no policiamento, porque eles estão sempre se deslocando armados no meio do trânsito. Eles sempre fazem abordagem de arma na mão. Porra, como é que tu quer que o raio combata facção criminosa fazendo abordagem com arma no coldre? Isso não é Call of Duty. Isso não é videogame. Isso é vida real. Ah, você está defendendo violência policial? É óbvio que não. Só um idiota defende violência policial. E o policial que precisa usar de violência para se impor no terreno é porque o adestramento dele é ruim. Vou dizer de novo. O policial que precisa se valer de porrada para se impor na localidade é porque o treinamento dele é muito ruim. Ninguém defende aqui violência policial, mas eu vou bater palma para quem chega e diz, não, o raio deveria desembarcar das motos sem estar com a arma escalada para fazer abordagem à facção. Se tiver alguém do Ceará, sabe qual é a facção que eu estou falando. Se tiver alguém do Ceará, sabe a qual eu estou me referindo. E eu estou dando só um exemplo do Ceará. As pessoas tratam segurança pública como se segurança pública fosse apenas um número bonito. Fosse apenas algo bonito para ver. A segurança pública não é assim, não pode ser tratada dessa forma. Por quê? Porque na hora que você não encara a segurança pública com a seriedade que ela precisa, fenômenos como este, que há 10, 12, 15 anos estavam acontecendo em cidades de 10, 15, 20, 30 mil habitantes, agora estão acontecendo em Criciúma, Araraquara, já aconteceu no Recife, daqui a pouco está acontecendo no centro de São Paulo, no Rio de Janeiro nem se fala, e os juristas, que é quem primeiro deveriam levantar a bandeira de apoio às forças de segurança e de alertar a sociedade que nós estamos marchando para um ponto sem volta, eles preferem simplesmente se calarem, eles preferem simplesmente fazerem de conta que não tem nada, ou esperar a hora que um policial comete uma falha, esperar a hora que um policial comete um erro, para vir fazendo textão na internet e apontando o dedo pro policial. Porra, é óbvio que policial erra, médico erra, professor erra, gari erra, comerciante erra. E é muito mais fácil um policial errar do que um professor errar. É muito mais fácil um policial errar do que um jurista errar. Sabe por quê? Porque eu, quando vou dar uma aula, eu posso preparar minha aula com 7 dias de antecedência e passar 7 dias estudando. O policial, numa abordagem, ele tem milésimos de segundo para decidir. E se a decisão dele for errada, o mundo vai cair matando em cima dele. Então, cadê o bom senso? Cadê o bom senso? Não, professor, mas aí de que é que adianta? Chega lá na delegacia, o delegado solta. Bicho, isso é mentira. O delegado não solta. Se cair uma bandidagem dessa na delegacia, vai ser autuado em flagrante delito. Agora, o que vai acontecer no devido processo, não cabe ao delegado discutir. E a gente fala muito da polícia militar porque a gente está falando de combate. A gente fala muito de polícia militar porque a gente está falando de pronto emprego. Mas essa realidade de dificuldade que a polícia militar enfrenta, as polícias civis enfrentam. Eu vou dizer uma coisa aqui, que eu sempre repito e tem gente que não acredita. Tem cidade do Brasil que a instituição polícia militar lá é um delegado ou delegada, delegado no sentido genérico do termo, um inspetor em investigação, um inspetor ou investigador e um escrivão ad hoc. Sabe o que é um escrivão ad hoc? É um cabo que nem da polícia é. É um cedido pela prefeitura, por uma secretaria do município, para ser escrivão. Esse é o contingente. Essa é a estrutura da Polícia Civil. Tem cidade que não tem delegado. O delegado assume 2, 3 cidades. É uma viatura que falta até o cartão. A maioria das cidades tem um cartão para abastecer. Que chega no final do mês não tem mais dinheiro no cartão para abastecer. E aí? Tem estado brasileiro que faz 10 anos que fez prova para a Polícia Civil. Pega o caso da Paraíba aqui mesmo. Faz mais de 10 anos que teve prova para a Polícia Civil. Ó, o Agnes está dizendo assim, ó. Tem município no Pará que é só escrivão e investigador, nem delegado tem. O Ramon está dizendo, cidades pequenas do Piauí é assim. No Acre tem mais de uma cidade assim. Estão vendo? Você vai para um destacamento policial militar, você procura um garrafão de água. Garrafão de água. Aqui no JUS 21. Tem várias salas aqui, toda sala tem um garrafão de água, uma merenda, um café, um banheiro limpo, um ar-condicionado. Você vai em muito destacamento policial militar Brasil afora aí, o policial civil, você procura um garrafão de água. Se tiver, foram os próprios combatentes que compraram. Foi o próprio pessoal que comprou.
Aí me diga, como é que se faz política de segurança séria com um negócio desse? Como é que você combate cartéis? Que eu não estou falando mais de facção ou de associação criminal, estou falando de cartel. Como é que você combate o cartel que pode investir 6 meses de treinamento e R$1 milhão numa operação como foi essa de Criciúma? E sabe o que é pior? O que é pior é que quando o cartel é bem organizado, quando a estrutura é bem organizada, você está falando de um grupo muito bem treinado, eles conseguem entrar e sair com menos baixas ao cidadão comum. Mas quando é gente que está começando, a operação é muito maior. Bicho, eu vi cenas de Cametá, eu não vou colocar, obviamente, nas redes sociais, mas eu vi cenas da cidade de Cametá tristes, de cidadãos comuns sendo esculachados pelos meliantes, de cidadão conseguir sair correndo e chegar chorando, pai de família chegar chorando na casa dos outros, pedindo, pelo amor de Deus, abram as portas aí para eu entrar. De gente apanhando na cara de bandido, macho. De gente levando porrada de bandido no meio da rua, lá no meio da cidade. Os cabas aloprando, tocando terror. Sabe por quê? Porque na próxima que for acontecer, quem pensar em reagir vai baixar a cabeça. É a lógica do terror. Como é que se faz segurança pública numa situação como essa, sem dar o mínimo de paridade de armas? Sem dar o mínimo de condições de combate? Então, assim, eu fiquei muito preocupado mesmo, quando esse fato de Criciúma ganhou tanta repercussão, e ao invés das pessoas pararem para discutir as questões sérias, ao invés das pessoas pararem para discutir o ciclo completo da segurança pública que alguns defendem, uma equivalência salarial, pegar lá a remuneração do Distrito Federal e tornar como piso mínimo das polícias militares do Brasil afora, até para estimular o soldado a entrar e permanecer na corporação, a meritocracia, a evolução por mérito dentro da instituição, o fim da ingerência política nas polícias civis militares. Ao invés das pessoas pararem para pensar isso e para falar disso e para discutir isso, teve parlamentar que é quem tem que mudar as leis do Brasil, indo para o Twitter, indo para o Instagram dizer a culpa do que aconteceu em Criciúma é da facilidade dada para que se compre armas registradas. Sabe quem compra arma registrada? Eu, vocês. Sabe o que é que eu preciso fazer para comprar uma arma? Eu, cidadão, eu sou CAC. Sabe o que é que eu preciso fazer? Eu preciso pegar o meu CR, pedir ao Exército Brasileiro uma autorização de compra. Eu levo aquela autorização de compra para uma loja, pago, a loja emite a nota fiscal, eu mando a nota fiscal para o Exército, eu não, o despachante, manda a nota fiscal para o Exército, é expedido uma guia de trânsito para eu ter acesso à minha arma. Não sou eu que estou aloprando em Criciúma, não. Não é quem passa por todo esse processo que está aloprando em Criciúma, não. Aquele armamento que estava sendo usado lá não passou por nenhum registro de CR, não, macho. Aquele armamento que estava sendo usado lá não está registrado no Exército Brasileiro, não. Entrou nas nossas fronteiras e ninguém viu. Ah, a culpa é de quem deixou entrar. São 7.600 quilômetros de fronteira seca. Para você conseguir conter isso aí, você teria que ter pelo menos 10 vezes mais policiais só para cuidar das nossas fronteiras. E tem estado como Paraíba e Rio Grande do Norte que faz mais de 10 anos que não tem concurso e não tem fronteira seca. Eu vi juristas chegarem e falarem assim, não, isso é um absurdo. A culpa disso é dos policiais das cidades vizinhas que não foram dar o combate. Talvez esse cara sequer saiba como bota um colete. Talvez esse cara sequer saiba tirar o carregador de uma pistola e vem dar uma opinião dessa e jogar a opinião pública contra os policiais. Jogar a opinião pública contra os homens e mulheres que estão naquela linha de frente, que se não fosse eles o caos tinha sido instalado já. Você chega e vê gente nas ruas, vê a bandidagem fugindo e jogando dinheiro, e gente filmando a bandidagem fugindo e cantando aquela musicazinha de La Casa de Papel. Talvez tenha sido uma das cenas das mais revoltantes que eu vi. Os garis de Criciúma. Tem uma cena onde os garis de Criciúma foram feitos como reféns. Lá, no chão, ajoelhados, sem camisa. E a galera passando com eles e a porra do idiota filmando e cantando aquela musicazinha do La Casa de Papel, que eu não sei cantar. Fazendo live. Isso não existe. Isso não existe. Os mesmos ministros do STF que proíbem incursões policiais nos morros do Rio de Janeiro não dão um pio
Porque todo mundo sabe qual foi a organização criminosa que financiou aquilo ali na segurança pública brasileira. E esses ministros do STF não dão um pio, não abrem a boca para dizer como nós podemos colaborar para que isso não aconteça mais. É simples, isso é a famosa paralaxe. É você desvirtuar o foco do problema. Ou porque você é incapaz de enxergar o foco do problema, ou porque você não tem interesse em resolver o problema. Giovanni, e faz o quê? Não sei, cara. Não sei. Cada um tem um limite de atuação. Eu sou jurista. Eu sou professor de Direito Penal e Processo Penal. O que eu posso fazer é usar a pouquíssima voz que eu tenho. O que eu posso fazer é usar a ínfima voz que eu tenho, sei lá, algumas pessoas ainda querem me escutar, e chegar e fazer esse alerta. Fazer pelo menos o contraponto. Porque se a gente não estiver fazendo esse contraponto aí, só vai ser uma narrativa. A narrativa pró-meliante. Só vai ser uma narrativa. A narrativa pró-bandido e contra a sociedade. Eu acho que, pelo menos esse contraponto ideológico, esse contraponto de reflexão jurídica, de percepção da realidade, é o mínimo que eu posso fazer. Giovanni, você vai para o combate? Claro que não. Óbvio que não. Eu não tenho como ir para o combate, num caso como esse. A contribuição que eu posso dar é com o meu conhecimento jurídico e com a pouca voz que eu tenho. Eu sei que dentro do universo do direito, as pessoas podem até não concordar com o que eu digo do direito penal, podem até não concordar com o que eu digo, mas elas pelo menos escutam. E se elas pelo menos escutam, eu vou falar. Só que nós somos muito poucos. Eu vejo aí juristas que se dizem garantistas para vender livro, que não abrem a boca para dar um pio para defender um policial, que não abre a boca para dar um pio para dizer que o ministro do STF está errado, e que quando tem oportunidade vai bater foto do lado do ministro do STF segurando o livro dele. Pelo amor de Deus, mas nós vivemos numa sociedade onde todo mundo paga o preço, e os policiais são os primeiros que pagam. São os primeiros que pagam o preço. Ah, Giovanni, falta coragem. Tudo bem. Aí já não cabe a mim dizer se falta coragem ou não. Só que eu digo, um jurista que não tem coragem de falar, ele não nasceu para ser jurista. Um jurista que não tem coragem de abrir a boca e dizer o que pensa, partindo da premissa que ele nunca será o senhor da verdade, ele não nasceu para ser jurista. Com todo respeito. Um jurista que não tem coragem de defender as suas convicções, que prefere viver cercado dentro de uma bolha, que não tem coragem de olhar para o réis do chão e ver os calos feitos pelo coturno nos pés dos combatentes, que não tem coragem de parar para pensar quanto pesa um fuzil aqui na mão de um policial no combate, que não sabe o que é você ir dizer para uma mãe, ou você ir dizer para uma esposa, seu marido não vai voltar porque ele foi morto pela vagabundagem, e ele prefere simplesmente ficar calado como se o mundo fosse perfeito. Desculpe, mas eu não quero ser jurista desse jeito. Semana passada, foi semana passada, meu Deus, acho que foi. Um soldado da Polícia Militar do estado de Alagoas, ele foi morto, covardemente. Ele estava junto com a esposa, a mulher dele, se eu não me engano, estava grávida. Eu não vou me lembrar agora o nome dele, me perdoem. E ele foi morto aqui em Pernambuco, em Porto de Galinhas. Foi morto covardemente, na frente da esposa, a esposa estava grávida. Pronto, o Franklin está me ajudando aí. Obrigado, Franklin. Soldado Bulhões. E eu postei a funcional dele. Ele já tinha morrido, então o número da matrícula da funcional estaria cancelado, por isso que eu postei. Eu postei a funcional dele e fiz uma homenagem a ele. Eu acho que eu recebi pelo menos umas 5 ou 6 mensagens de WhatsApp de outros juristas dizendo que eu devia repensar, que eu não devia fazer aquilo, porque eu tenho que ter cuidado para não vitimizar o cara que matou. Porra, bicho, o cara matou e eu tenho que me preocupar em não vitimizar o cara que matou. Eu tenho que me preocupar em dar acolhida, que a sociedade dê acolhida para aquela esposa grávida que perdeu o marido. Soldado Bulhões devia ter mãe para a mãe. Quem foi lá perguntar para a mãe dele o que é que ela precisava? Quem foi lá perguntar para a esposa? Quem parou para se perguntar? Ela perdeu um menino. Se ela estava grávida com essa dor. Quem parou para perguntar se o soldado Bulhões teve pelo menos um enterro digno que merecia e a família vai ter pelo menos o sustento que merecia? Ninguém. Ninguém. Mas é muito fácil vir criticar a fuleiragem de um professor feito eu, que resolveu fazer uma homenagem ao soldado Bulhões. Giovanni, você o conhecia? Não. Eu não o conhecia.
mas foi um policial militar morto covardemente por um meliante diante da esposa aqui no estado onde eu moro. E se isso não é suficiente para causar comoção na sociedade, com todo respeito, mas essa sociedade não sabe o valor que esses homens e mulheres têm. E eu não vou me calar diante de uma situação como essa. Com todo respeito, eu não vou me calar diante de uma situação como essa. Eu acho que nós que podemos ter essa possibilidade, Papai do Céu dê essa possibilidade de falarmos para algumas pessoas, a gente não pode aceitar ser covarde. Porque na hora que você aceita ser covarde, você renega a sua honra. E para quem tem honra, perdê-la é pior do que a morte. Para quem efetivamente tem honra, perder a honra é pior do que morrer. Eu vou terminar essa live falando para vocês o que eu digo toda a vida. Eu não sou o Senhor da verdade. Eu tenho a minha percepção. Eu tenho a minha interpretação dos fatos. Mas eu não tenho resposta para todos os males do mundo. Eu tenho as minhas leituras. Eu tenho uns 25 anos aí de constante leitura de direito penal e processual penal. Eu tenho a minha percepção. E eu sempre digo para os meus alunos, escutem todas as pessoas. Escute quem pensa exatamente como eu. Escute quem pensa de forma completamente contrária a qual eu penso. Escute quem pensa de um jeito completamente oposto e forme suas convicções. Não aceite que os outros digam o que você tem que pensar. Não aceite que diga, o Tarso está dizendo para eu ligar o ar, porque eu estou na sala de reunião, aí estava ventando, aí eu deixei a janela aberta, sabe? Aqui da sala de reunião. Só que eu parar agora para fechar e ligar o ar e parou de ventar e esquentou. Mas não, pode deixar, cara. Já estou terminando aqui. Mas valeu, realmente eu estou suando porque o ar-condicionado está aqui, está desligado e eu deixei o diabo da janela aberta. Pobre não é assim? Pobre quando senta está ventando. E aí quando ele começa a falar as coisas, para de ventar. Mas voltando para o que eu estava dizendo. Não aceite que os outros digam o que você tem que pensar. Não aceite que porque João chegou e disse que é assim, isso tem que descer pela sua garganta. Você só será livre quando você conseguir, com os seus próprios argumentos, externar os seus valores. Então, escute o que eu digo, escute o que os outros dizem, leia quem pensa completamente diferente do que eu penso e forme sua convicção. Eu vou continuar defendendo o que eu acredito e sempre dizendo, eu não sou o Senhor da verdade. Eu não tenho resposta para todos os males do mundo, mas eu tenho a minha opinião. E a minha opinião baseada no que eu vejo, no que eu vivo, no que eu leio e no que eu estudo. Essa é a dica, certo? Pense, reflitam. Não deixem as pessoas desvirtuarem o que está acontecendo em Criciúma, o que aconteceu em Criciúma, em Cametá e que acontece todos os dias. Quando você vê as pessoas querem que você entre na espiral do silêncio, não entre. Quando você vê um comentário absurdo de alguém chegando e dizendo o que aconteceu em Criciúma é culpa dos CACs, somos nós, caçadores, atiradores, colecionadores, você chega e diga não, aquela arma não foi comprada com CR. Quando você vê alguém chegando dizendo que isso é um fenômeno que começou agora por culpa de A, B ou C, diga não. Faz 10, 15 anos que isso acontece. Exponha. Porque calar diante disso é compactuar com a paralaxe. É compactuar com o desvirtuamento do foco e o distanciamento da solução do problema. E nós vamos viver nessa sociedade, que ela seja dominada pelas facções ou não. Nós vamos sair todo dia na rua, que a marginalidade vença ou que a marginalidade perca. E eu prefiro sair na rua a marginalidade perdendo essa guerra do que vencendo essa guerra. Certo? Se você acha que outras pessoas precisam, seria interessante. Precisam não, que ninguém precisa escutar isso. Se você acha que seria interessante essas ideias serem replicadas para outras pessoas, eu vou lhe pedir um favor. Temas como esse, que normalmente são temas mais que vão de encontro às narrativas, eles acabam sendo limitados pelo Instagram. Então, se você acha que outras pessoas precisam ter oportunidade de escutar essa reflexão, mande esse vídeo para outras pessoas. Tem uma setinha aí que você encaminha. Você me ajuda muito. Quando eu termino a live, o vídeo fica postado, certo? Fica no IGTV. Você me ajuda muito quando você comenta, porque quando você comenta, o algoritmo do Instagram entende como relevante e, ao entender ele como relevante, ele mostra para mais pessoas. Se você acha que outras pessoas devem ter a oportunidade de fazer essa reflexão, ajude a espalhar essa live aí, beleza? E tenha certeza que do meu lado eu sempre vou defender o que eu acredito, mas sempre vou fazer questão de dizer, eu não sou o Senhor da verdade.
O que eu digo é a minha opinião, não é melhor nem pior do que a de ninguém. Escute quem pensa diferente. Escute outras pessoas. Forme a sua convicção. Beleza? Um cheiro para quem for de cheiro e um abraço para quem for de abraço.